Durante mais de 150 anos, manuscritos permaneceram guardados em silêncio, até que revelaram um segredo surpreendente. Jesus sempre esteve à frente da obra espírita. Allan Kardec, em sua trajetória espiritual, caminhou lado a lado com Cristo em diferentes épocas da história. Chegou a hora de conhecer essas revelações no livro O Espiritismo é Obra de Jesus. Reserve já em pré-venda no site mundomaior.com.br e participe deste marco histórico. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, querido irmão Adenauer. Boa noite, dona Delfa, boa noite, meus irmãos. Para É um prazer nós é estar aqui com você. muito grande você de volta aqui conosco. Muito obrigada, meu querido. Então, meus irmãos, nós vamos hoje com o estudo do nosso querido irmão Adenauer para iniciar esse ano, mais um ano que se inicia, é um novo ano, que nós possamos trabalhar muito em prol da doutrina, que é para o nosso próprio bem. Então, sejam todos bem-vindos, uma boa noite a todos. Para nós é uma alegria muito grande. Então, Adenauer já é bem conhecido, pois é incansável na divulgação da doutrina espírita, no seu trabalho, sempre colaborando com todos, o palestrante que traz para nós muitos conhecimentos. Então, hoje nós vamos estar bem atentos, que ele vai trazer mais um importante esclarecimento. E agora, então, vamos convidando a todos para a nossa prece inicial. Senhor Jesus, nosso mestre, amigo, incansável sempre ao nosso lado, Deus, esse Pai de amor e bondade, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos juntos e podermos estudar e refletir sobre os ensinamentos da doutrina espírita, que sempre vem nos trazendo importantes esclarecimentos para que possamos chegar a esse objetivo final, depois de tantas transformações, podermos estar puros em espírito. E esse caminho é trazido pelos ensinamentos da doutrina espírita. E assim, pedimos, Senhor,
que todos esses espíritos bondosos, que a nossa mentora Zilda Gama possa inspirar nosso irmão Adenauer, que vai trazer o seu trabalho feito com tanta dedicação. E é assim que sabemos que um dia estaremos como Jesus, aquele espírito puro, que é o nosso objetivo. Pedimos então a sua bênção, Senhor, para todos os que estão conosco ou aqueles que só poderão assistir mais tarde, que estejam com o coração e a mente abertos, para que depois dessa aprendizagem possa colocar em prática no seu dia a dia. Então, Senhor, com a sua bênção, vamos iniciar o trabalho da noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, nosso querido irmão tem a palavra. Tá, obrigado. É sempre um prazer estarmos juntos, que nós possamos aproveitar essa noite como uma oportunidade de aprendizado para todos nós, né? Nosso propósito hoje é conversar sobre o tema Conhecereis a Verdade, e a verdade vos libertará. E para isso nós vamos primeiro buscar uma citação no Evangelho de João, que nos ajudará, né, a introduzir o assunto. João, ao encerrar a transcrição do seu Evangelho, lá no capítulo 21, versículo 25, ele diz o seguinte: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. É muito curioso porque quando Jesus começa a trabalhar efetivamente a difusão da Boa Nova, ele já tinha em torno de 30 anos de idade. E Jesus vai se dedicar, então, por 3 anos à realização dessa tarefa. E muita gente se pergunta, mas por que Jesus não começou antes? Por que Jesus não dedicou mais tempo? Na verdade, o tempo necessário era o que ele empregou. E o tempo de iniciar a tarefa, né, foi definido a partir de um planejamento realizado no mundo espiritual. Se nós analisarmos, por exemplo, o caso do próprio João, né, evangelista, era o discípulo mais jovem. Então, João contava aproximadamente 16 anos de idade quando Jesus começa o trabalho de difusão da Boa Nova. Então, veja bem, Jesus já estava reencarnado há algum tempo quando João nasce. Então, tudo fazia parte, naturalmente, de um planejamento, de um propósito, né? E aí, a gente vai observar o quê? Que esses 3 anos, apesar de parecer, no primeiro momento, um tempo curto, foi um tempo muito profícuo de muitas realizações. Jesus aproveitava todas as circunstâncias para deixar um legado, um ensinamento, um testemunho. E o que João vai falar aqui é exatamente o quê? Ele que teve a oportunidade de participar, de conviver ali com Jesus de perto, né, estando presente nos momentos mais significativos da vida de Jesus. O que ele quer dizer na transcrição desse versículo é que essa jornada do Cristo ao longo desses 3 anos foram tão intensas, de realizações tão vastas, que eles não conseguiram registrar tudo aquilo que Jesus fez. Eles registraram aqueles fatos que foram mais notáveis, as situações que mais marcaram e chamaram a atenção. Então, por isso que João diz, né, que eles não conseguiram apanhar tudo aquilo nos evangelhos, tudo que Jesus fez. E a doutrina espírita traz uma contribuição muito expressiva, porque quando nós compulsamos uma série de obras psicografadas, nós vamos ver que elas vão trazer acréscimos, vão trazer informações complementares, trazendo a lume passagens que fugiram aos registros históricos, muitas vezes trazendo sutilezas, detalhes de passagens que estão lá no Evangelho, mas que são enriquecidas pela narrativa dos benfeitores espirituais. Então, nós temos as obras de Amélia Rodrigues, temos as obras de Humberto de Campos, Irmão X, temos as obras de Ney Lúcio, por exemplo, né, no livro Jesus no Lar.
e entre outras obras que vão trazer assim um subsídio muito bom para que nós possamos entender ainda em melhores, né, dimensões, com mais zelo, com mais cuidado, a dimensão do trabalho do Cristo. E, naturalmente, que como a tecnologia hoje evoluiu, num pendrive você consegue armazenar bilhões de páginas. Mas não é isso que João se referia aqui. Ele está dizendo que a vida de Jesus será objeto nosso de estudo ainda por muito, muito tempo. Porque nós, apesar de nos debruçarmos há quase 2000 anos em torno da mensagem do Cristo, só conseguimos assim alcançar uma fração, uma parcela muito pequena. Né? Estamos ainda arranhando a superfície, né, da interpretação da mensagem do Cristo. E a doutrina espírita nos ajuda demais a estabelecer um olhar mais aprofundado, extrair o espírito da letra, como diz Paulo, né? E o objetivo do nosso estudo na noite de hoje é falar exatamente sobre uma passagem que está contida no Evangelho de João. Diz o Evangelho que Jesus havia protagonizado aquele episódio da mulher adúltera, intervindo em seu favor. Logo após aquele episódio, que é uma lição muito valiosa, Jesus se dirige ao Sinédrio, e ali ele vai realizar algumas considerações, né, fazer algumas colocações no templo. E Jesus sabia que naquela época muito poucos estavam prontos para compreendê-lo. A maior parte das pessoas ainda não tinha maturidade espiritual para poder identificar em essência o propósito, a mensagem de Jesus. Mas Jesus sabia que as suas palavras, que os seus ensinamentos seriam grafados nas páginas da história, de tal modo que no momento oportuno nós encontraríamos ali o repositório de informações, de recursos espirituais de que nós necessitamos. Então vejam só, hoje, 2000 anos depois, distantes da realidade do Cristo, uma sociedade inteiramente diversa, né, tecnologicamente, socialmente, culturalmente, nós estamos aqui revisitando a mensagem de Jesus. E quando nós buscamos os seus ensinamentos, é como se Jesus estivesse falando para nós hoje, agora, porque a sua mensagem ela é atemporal. E lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, João registra uma das frases que Jesus proferiu nesse dia lá no templo, né? Que é o objeto do nosso estudo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí, quando nós lemos essa frase, uma coisa nos chama a atenção, né? Porque se nós tivéssemos que pronunciar essa frase regularmente, nós falaríamos: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ou seja, nós substituiríamos, né, a palavra verdade por um pronome. Mas Jesus não, ele faz questão de repetir. Então ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que Jesus faz isso? Jesus não tinha, ele dominava a linguagem falada, a linguagem articulada com muita propriedade. É o pedagogo por excelência que nós temos, a Jesus. Então, quando Jesus faz isso, por quê? Porque ele quer frisar a importância dessa palavra, porque ela constitui o cerne desse estudo. Então, nós vamos procurar, primeiro, analisar a primeira frase: conhecereis a verdade. E depois nós vamos analisar a segunda frase. Então, vejam só. Primeira coisa, o que é a verdade? Se nós formos lá no dicionário, está lá escrito: verdade é conformidade com real, exatidão, realidade. Nós costumamos utilizar a expressão verdade para corroborar algum fato, para reafirmar alguma ideia, alguma convicção que a gente tenha, né? Então, fulano disse a verdade, isso é verdadeiro. Mas será que esse é o sentido da verdade a que Jesus se referia? Né? A que verdade Jesus se referia no Evangelho? Se nós analisarmos bem, nós vamos perceber que quando Jesus fala conhecereis a verdade, ele está se referindo ao Evangelho. É como se ele estivesse falando assim para nós: procurem prestar atenção naquilo que eu falo, porque a mensagem de que eu sou o portador, que é o Evangelho, é a mensagem que haverá de libertar as criaturas da ignorância espiritual.
né, e conduzi-las libertas em direção ao Criador. Então, conhecereis a verdade, né, nesse contexto, é um convite que Jesus faz para que nós possamos entender melhor qual é o sentido do Evangelho, qual é o propósito do Evangelho. E com que finalidade Jesus nos convidou, né, a conhecer essa verdade? Com que propósito? Né? E, por fim, o que ele quer dizer com conhecer a verdade? Então, nós já até antecipamos alguma coisa aí, né? Dizendo que verdade é a associação ao termo boa nova. Agora, conhecer. O verbo conhecer, meus irmãos, ele tem uma série de significados. E aí nós vamos perceber, ao longo do estudo, como que esses significados eles têm um papel importantíssimo na maneira como nós nos relacionamos com a mensagem de Jesus e com o próprio Cristo, né? Porque, num primeiro momento, vejamos bem, conhecer significa ter noção, conhecimento, informação de. Então, Jesus, ele é muito conhecido, não é verdade? Muita gente tem noção de quem seja Jesus. Muitas pessoas já se muniram de alguma informação a respeito de Jesus. Mas, muitas vezes, o conhecimento que muitos têm de Jesus é um conhecimento distante, é um conhecimento superficial. Igual, por exemplo, vivemos recentemente o período de Natal, Ano Novo. Eu me recordo, né, que desde criança era muito comum as pessoas exibirem, as emissoras de TV, exibirem na semana do Natal, né, o filme sobre a vida de Jesus, que apresentava os momentos mais marcantes da jornada do Cristo entre nós. Então, muita gente conhece Jesus assim, dos filmes, das referências distantes, né? Tem a noção de quem seja Jesus, mas é um conhecimento muito raso. Por isso que quando nós vamos lá no dicionário, nós vamos encontrar um outro significado, que é esse aqui, ó. Saber, ser muito versado, conhecer bem. Então, é aí que nós vamos entender a proposta de Jesus. Jesus, então, nos convida a ser versado, muito versado, a conhecer bem, ou seja, debruçar o nosso olhar sobre o Evangelho, deter a nossa atenção, procurar interpretar e refletir sobre qual é a relevância, a importância que as considerações de Jesus têm para nós, né? Não é só, Jesus não é uma referência histórica apenas. A mensagem de Jesus é um roteiro de vida que deve ser aplicado hoje, né, em nossa jornada. Então a gente já começa, né, a mudar nosso olhar. Nós vamos nos aproximando do Cristo, no sentido de procurar compreendê-lo mais de perto. E aí, uma reflexão muito importante que nós precisamos ter é a seguinte: desde que o homem chegou à face da Terra, ele vem procurando, através do desenvolvimento da sua inteligência, né, à medida que ele vai se adequando à realidade, que a civilização, a família vai se estruturando, dando origem às primeiras civilizações, o homem vai começando, então, a buscar conhecimentos assim, essenciais e a buscar respostas para perguntas que são fundamentais. Né? Qual o sentido da vida? Como a gente vai entender essa realidade que nos cerca? Então, o homem, ao longo dessa caminhada, ele buscou, através de vários caminhos diferentes, a busca para a compreensão da verdade, o entendimento da vida, né? E, a rigor, foram 4 os caminhos que o homem estabeleceu para realizar esse processo. O primeiro, a religião. O outro, a filosofia. O terceiro caminho, a ciência. E existe ainda um 4º caminho, que são as artes. Então vamos refletir junto a respeito, né, de cada um desses caminhos de que o homem se utilizou para se aproximar das fontes da vida e da sua compreensão. O primeiro caminho que o homem trilhou nesse processo foi exatamente a religião. Vejam só. Por que religião? Quando nós vamos lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 6,
nós vamos encontrar a seguinte indagação de Kardec. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Por que Kardec perguntou isso? Porque, via de regra, é senso comum de que as crianças, desde a tenra idade, vão sendo acostumadas pelos pais a aprender a orar, começam a ouvir referências de Deus. No nosso caso, por exemplo, aqui no Brasil, onde nós temos uma sociedade que é majoritariamente cristã, nós falamos sobre Jesus, exaltamos alguns valores do Evangelho. Então, a criança, desde cedo, ela começa a ouvir referências que dão a ela familiaridade com a crença em Deus, o conhecimento da figura de Jesus. Aprendem a orar, não é assim? Então, tudo isso acontece num processo em que os pais vão educando os filhos dentro desse contexto religioso, cultural. Então, Kardec quis saber se esse sentimento que nós guardamos da existência de Deus é fruto da educação, é resultado de ideias que nós adquirimos de nossos pais, de nossos familiares. Vejam então que os espíritos respondem. Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Então, se nós formos buscar as pesquisas antropológicas, das mais diferentes civilizações que existiram e ainda existem na face da Terra, nós vamos chegar a uma constatação. Em todas elas, nós vamos encontrar um sentido da religiosidade presente. É óbvio que em algumas civilizações, esses conhecimentos, esses conceitos são rudimentares. Em outros, são mais elaborados. Mas em todas elas, há sempre a presença da divindade, na figura de um ou de vários deuses. É por isso que os espíritos respondem a Kardec com uma indagação. Se assim fosse, quer dizer, se fosse produto unicamente da educação, por que nos vossos selvagens, em todos os povos, desde os mais recuados tempos, sempre existiu a crença no transcendente, no espiritual? E aí eles continuam respondendo. Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal. E não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. Perceberam? Então, o sentimento da existência de Deus, ele é inato na criatura humana. Por esse motivo, o caminho da religião foi o primeiro de que o homem se utilizou para tentar compreender a vida, tentar realizar a compreensão dessa verdade maior. E aí, a gente vai perceber as primeiras religiões, as ideias que foram sendo elaboradas pouco a pouco, devagarinho os homens foram estabelecendo reflexões mais apuradas, e aí então a religião se torna o primeiro caminho de que o homem se utiliza para tentar compreender a verdade. E aí vem o segundo, que é a filosofia. Mas o que significa, afinal de contas, filosofia? Filosofia, vamos lá, é o estudo que se caracteriza pela intenção de ampliar incessantemente a compreensão da realidade, no sentido de apreendê-la na sua totalidade. É o amor à sabedoria. Então, à medida que o homem começa a estabelecer as suas primeiras reflexões, começa a desenvolver a sua inteligência, a sua capacidade de observação, as análises comparativas, começa a confrontar ideias e a aperfeiçoá-las, começam a surgir também as primeiras escolas filosóficas. Na China, nós temos vários espíritos que vão reencarnar sob a tutela de Jesus, trazendo contribuições expressivas no campo da filosofia. Lao Tse, Forri, Confúcio. Na Grécia Antiga, nós temos Sócrates, Platão, Pitágoras, outros mais. No Egito, nós temos Hermes Trismegisto. Então, nós vamos perceber que vários espíritos vão, no tempo devido, reencarnando nesses contextos, desenvolvendo argumentações, ideias que vão fomentar o desenvolvimento das escolas filosóficas. Então, a filosofia é o segundo caminho de que o homem se utiliza para tentar alcançar a compreensão da vida, dessa grande verdade. Aí vem, então, o terceiro, que foi a ciência,
né? E o que é a ciência? Vejam só. É um corpo de conhecimentos sistematizados, adquiridos via observação, identificação, pesquisa e expressão de determinadas categorias de fenômenos e fatos, e formulados metódica e racionalmente. Então, vejam só, esse foi um terceiro caminho, mas foi um caminho que demorou mais tempo a se desenvolver. Por quê? Porque era necessário que o homem, que a civilização alcançasse certos níveis de progresso, para que o homem detivesse conhecimentos que lhe permitisse investigar os fenômenos da natureza e, a partir do estudo desses fenômenos, compreendesse as leis que regem a vida material, os fenômenos da natureza. E um detalhe importante que nós não podemos deixar de ter em mente, que por muitos séculos o conhecimento ele era concentrado no seio da igreja. Ele era tratado de forma hermética, ele não era disseminado abertamente. Inclusive, nós sabemos, isso é uma verdade histórica, né? Não é crítica, é uma constatação histórica, que por muito tempo a igreja freou a evolução da ciência, né? Nós temos casos, Galileu Galilei, né? Nós temos o caso de Copérnico, né? Que foram perseguidos em função de suas ideias, que de algum modo confrontavam certas teorias, né, teológicas que foram concebidas, né? A de que a Terra era o centro do universo, e por aí vai. Então, hoje nós temos, assim, uma visão muito clara sobre isso, e a ciência ajudou, né, trazendo a sua contribuição. E foi, então, o terceiro caminho. E a gente tem o quarto caminho, que é a arte. Vejam só, Leon Denis vem trazer para nós, no seu livro Espiritismo na Arte, um conceito interessante. Ele diz, aliás, minto, esse aqui é o conceito do dicionário, depois a gente vai chegar lá em Leon Denis. O dicionário diz que a arte pode ser entendida como atividade humana ligada às manifestações de ordem estética ou comunicativa, realizada por meio de uma grande variedade de linguagens. Ou seja, o homem ele estabeleceu também uma busca para tentar compreender a verdade, identificar o sentido da vida através da arte, através das suas várias formas, não é? A arquitetura, o desenho, a escultura, a pintura, a escrita, a música, a dança, o teatro, mais recentemente o cinema. Vejam só, foram caminhos que o homem abraçou para tentar, de algum modo, se identificar ou compreender a realidade. Então, aí a gente vai entrar nas considerações de Leon Denis. Olha o que ele fala para nós. Dissemos que o objetivo essencial da arte é a procura e a realização da beleza. É, ao mesmo tempo, a procura de Deus. Vejam só. Pois que Deus é a fonte primeira e a realização perfeita da beleza física e moral. Então, o homem, né, olha, é uma forma até poética que Leon Denis coloca, né? Mostrando para nós como que a arte foi um caminho que ajudou o homem a desbravar, né, essas frentes de entendimento, de compreensão da vida. E aí, fazendo uma síntese, nós podemos dizer que a religião é a busca pela compreensão da verdade através da fé. A filosofia realiza a mesma jornada, o mesmo processo, se utilizando da razão. A ciência realiza essa mesma caminhada, mas se baseando em fatos. E a arte, a partir da sensibilidade da criatura. E aí a gente vai entrar numa questão interessante, né? Por quê? Porque nós vamos ver como nada acontece por acaso, né? Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele fala sobre a vinda de Jesus, que foi programada, não por acaso, no momento em que se atestava a maioridade espiritual da humanidade, onde o homem começava a despertar, naquele tempo, ainda que uma criatura embrutecida, para as noções de direitos e deveres. E Jesus vem, então, no momento em que a humanidade tinha condições de compreender a sua mensagem. E aí a gente percebe, né,
qual é o cenário que vai marcar o século XIX, né, na humanidade? Primeiro, nós temos no final do século XVIII a eclosão da Revolução Francesa, que foi consequência do movimento do Iluminismo. Não por acaso, né, vários espíritos reencarnam no século XVIII, trazendo um sopro novo no campo das ideias, no campo da filosofia, no campo das artes, né, da literatura. E são esses espíritos que não reencarnaram por acaso que vão sedimentar os ideais, né, de liberdade, igualdade e fraternidade que inspiraram a Revolução Francesa. E esses ideais fomentaram o surgimento da democracia na Europa e, oportunamente, né, nas Américas, começando pelos Estados Unidos. Vamos observar também que, exatamente nesse período, séculos XVIII e XIX, a ciência ela tem um avanço significativo, né? Vamos observar que o século XIX é o século em que nós temos Darwin reencarnado, né, e traz a teoria da evolução das espécies, né? Nós vamos ver uma série de avanços no campo das pesquisas científicas, né? Por quê? Porque estavam vencendo as amarras, né, que a Igreja havia imposto por muitos séculos. Nós temos, nesse período também, o surgimento de escolas filosóficas como o positivismo, né, que era uma visão materialista da existência humana. E a gente assiste, né, à questão da ortodoxia religiosa, ou seja, a Igreja que se recusa, né, a ceder a esses novos horizontes de conhecimento que estavam ali presentes, apegada aos seus dogmas, né? E exatamente nesse contexto de aparentes conflitos é que surge a doutrina espírita. E ela surge num momento ideal, né? Porque a gente percebe assim que uma série de circunstâncias favoreceram a sua difusão, né? Nessa época, por exemplo, a gente vê também um outro fator importante que foi a Revolução Industrial. Ela permitiu que se produzissem bens de consumo, né, em escala maior, barateando o acesso aos alimentos, ao vestuário. Um outro fator importante, né, no campo da imprensa, com a contribuição de Gutenberg, a publicação de livros se torna, né, muito mais acessível, e isso fomenta a difusão do conhecimento. Então, esse conjunto de situações favorece exatamente o surgimento da doutrina espírita, né? E aí, nós vamos lá no livro Atualidade do Pensamento Espírita. O Espírito Viana de Carvalho, ele vai fazer uma consideração muito interessante. Ele diz o seguinte, falando sobre a doutrina espírita, vejam só. Ele apresenta a doutrina espírita como uma síntese de ciência que comprova a imortalidade, a reencarnação, a vida estuante antes do berço e depois do túmulo. Então, ele vem mostrar para nós a doutrina espírita como a ciência da alma. E não à toa Kardec, né, nas obras básicas, ele define que a doutrina espírita é a ciência que estuda a origem, a natureza e destinação do espírito. É a ciência do espírito, a doutrina espírita. E ela vem, através do estudo dos fenômenos mediúnicos, comprovar a imortalidade da alma, comprovar a reencarnação, mostrando que, né, a nossa presença aqui é parte de uma jornada extensa. E a gente vai encontrar, então, uma coerência em tudo aquilo que a gente vive. Por isso que ela se apresenta também na condição de filosofia, como ele diz, na condição de filosofia equacionadora dos enigmas que perturbam as mentes e o comportamento dos seres. Ou seja, trazendo respostas fundamentais, né? Porque como compreender um Deus, um Pai amoroso, bom e justo, né? Com tantas discrepâncias, desigualdades, né? A doutrina espírita vem mostrar o porquê disso tudo, equacionando esses conflitos, de onde nós viemos, por que nós estamos aqui, qual o propósito de nossa existência, o que nos aguarda após a morte. Então a doutrina espírita traz respostas que vêm preencher a ânsia do homem de entender a sua própria essência. E ele encerra dizendo, como religião, mas uma religião diferente. Por isso que muita gente tem resistência a dizer que a doutrina espírita é uma religião. Ela é uma religião porque conduz o homem a Deus, mas é uma religião, como ele diz, destituída de fórmulas,
de mística, de rituais. A doutrina espírita não tem nada disso. Então, nesse sentido, não tem classe eclesiástica. Né? A doutrina espírita vem resgatar a essência da mensagem de Jesus. Então, nesse sentido, ela é muito diversa, muito diferente das demais escolas religiosas. E nesse processo, olha o que Viana de Carvalho diz, ela vai ensejar a identificação do homem com a sua realidade em permanente ligação com o Criador. Ou seja, mostrando que que Deus está em nós. Nós somos uma centelha divina. E que nós vamos realizar essa busca com o Criador sem precisar de nenhum intermediário, de nenhum recurso adicional, porque Deus está em nós. Né? E estamos em permanente ligação com Ele. Olha como que a doutrina espírita descerra um olhar novo para nós, diferente. Perceberam? Então, a doutrina espírita vem trazer, no momento certo, a conjugação dessas ideias. Por quê? Porque, ao que pese a contribuição das religiões tradicionais, das escolas filosóficas e da ciência, elas caminhavam, cada uma querendo deter para si o título de dona da verdade. A doutrina espírita vem agrupar esse conjunto de conhecimentos dentro de uma estrutura, né, pedagógica clara, transparente, né, para todos nós. E aí, então, olha que interessante. É ainda Viana de Carvalho, no mesmo livro, que vai dizer o seguinte, vejam só. Baseada na moral do Cristo, assim como dos seus predecessores, especialmente Sócrates e Platão, torna-se a religião cósmica do amor, que alberga todos os seres sencientes, emanando-os ante a paternidade divina e única. Então, a doutrina espírita, meus irmãos, ela vem mostrar que ela é um antídoto contra o preconceito, contra o sectarismo, né? E a gente tem visto tantos discursos, né, de separativistas. A doutrina espírita não. Ela agrega, ela une, porque ela fala que fundamentalmente somos todos filhos de Deus, né? E que ninguém é melhor do que ninguém. Não importa a religião que professe, a classe social em que esteja situada, o lugar onde haja reencarnado. Todos somos irmãos. E o desafio é que aprendamos a nos amar de forma indistinta. Né? Por isso é a religião cósmica do amor, né? Que converge, que une, que aproxima as criaturas. E aí uma coisa muito bonita, né, que Viana de Carvalho diz é o seguinte, vejam só. A verdade, lentamente desvelada através dos séculos, pelas várias doutrinas espiritualistas. Por que ele diz isso? Porque a doutrina espírita, meus irmãos, ela não traz nada de originalmente novo. Não traz. Ela traz conceitos que estão presentes, né, em várias escolas religiosas diferentes. A imortalidade da alma está presente desde os manifestos védicos, né, que são anteriores, né, aos ensinamentos, né, hinduístas. Está presente lá no Egito Antigo, referências à mediunidade, né, à fluidoterapia. Vamos encontrar, né, na Cabala judaica informações sobre a reencarnação. Então, nós vamos observar que esses conceitos já estavam presentes dentro de várias tradições religiosas, mas muitas vezes de forma velada, muitas vezes restrito apenas a círculos iniciáticos, alguns sacerdotes, como era o caso dos egípcios, né? E não eram difundidas abertamente para as pessoas, mesmo porque, naquele tempo, a maioria esmagadora das pessoas não teria compreensão, né, para alcançar esses conhecimentos. Então, ele diz que essas verdades que foram sendo desveladas em fragmentos, no Espiritismo ela esplende e triunfa, elucidando a imarcessível glória de Deus e convidando o espírito humano ao crescimento, à liberação à plenitude. Porque hoje nós temos condições de compreender melhor, né, a essência da mensagem espírita. Vejam só, né? Hoje nós conseguimos alcançar a mensagem espírita. Talvez há 2000 anos não tivéssemos a maturidade, né, para compreendê-la adequadamente, né?
E aí, uma coisa muito interessante, sobre a qual nós precisamos conversar, é sobre a forma, né, de apreender a verdade. Como é que a gente percebe o entendimento da verdade, né? Primeiro, até bem pouco tempo atrás, as pessoas nutriam essa ideia de que a verdade era o conhecimento, a compreensão da verdade era uma coisa absoluta. E é assim, utilizando esse conceito, que muitas escolas religiosas, por muito tempo, sustentaram a ideia, né, de que elas detinham, né, a compreensão exata e verdadeira da mensagem de Jesus, por exemplo. E que fora da sua interpretação, do seu entendimento, os demais estariam equivocados. E esse assunto é tão relevante, né, que Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai desenvolver um estudo chamado Fora da Verdade Não Há Salvação, mostrando, né, trabalhando exatamente essa questão, né? E esse contexto, esse conceito foi trabalhado há muito tempo, porque existia uma preocupação muito grande das lideranças religiosas em reterem as pessoas e convencerem as pessoas a partir do medo, né? Ou seja, ou você esposa a minha ideia e segue aquilo que eu prego, ou você está irremediavelmente condenado à perdição, ao inferno. Então, por muito tempo, o medo foi um instrumento de persuasão. A doutrina espírita hoje vem trazer uma libertação nesse sentido. Por isso que Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, logo a seguir desse estudo, Fora da Verdade Não Há Salvação, ele vai trazer o estudo Fora da Caridade Não Há Salvação. A doutrina espírita é a única escola religiosa que fala claramente que você ser espírita e concordar com os postulados espíritas não representa garantia de um céu, né? Não é porque você é espírita que você vai para o nosso lar. Não é. Ninguém vai se situar numa região de bem-estar, de equilíbrio, de harmonia no mundo espiritual, se não fizer por merecer. E aí nem é questão de ser espírita, não. Né? E aí a doutrina espírita traz, então, uma noção diferente. Ela vem mostrar para nós que a apreensão da verdade, a compreensão da vida é um processo relativo, ou seja, é um processo que se desenvolve gradualmente, passo a passo. E aí, uma reflexão importante que a gente propõe, que o avanço dos conhecimentos, eles suscitam um conjunto de novos questionamentos. Vocês vão entender onde eu quero chegar, né? Coloquei um gráfico aqui para vocês entenderem. Vamos imaginar que esse pontinho inicial aqui é um ponto que determina o início da nossa trajetória, ou seja, em algum momento do tempo e do espaço, Deus, por obra da sua misericórdia, nos criou. Então, desenvolvemos uma jornada, chegamos à condição de espíritos imortais. O princípio espiritual se transforma num espírito imortal, adquirindo rudimentos de inteligência, do pensamento contínuo, e vai, então, desenvolver a sua trajetória evolutiva no campo hominal. E aí, à medida que ele vai caminhando, ele vai descrevendo uma jornada, né, que é a evolução. Quanto mais a gente vai vivendo, nós vamos adquirindo experiências, vivências, realizando aprendizados, nós vamos crescendo em compreensão, vamos burilando nossos valores morais, emocionais, vamos crescendo, não é verdade? Então, esse desenhozinho em arco mostra os pontos em que a gente vai jornadeando, vamos avançando. À medida que nós vamos avançando, o nosso conhecimento ele vai, né, dilatando, não é isso? Olha lá, tá vendo? Caminhamos mais um pouco, esse conhecimento avança mais um pouco. Só que à medida que o nosso conhecimento avança e se dilata, um conjunto de dúvidas, de questionamentos também vai surgindo. Ou seja, quanto mais nós sabemos, mais dúvidas nós temos, né? Então, esse universo aqui pontilhado, né, é o conjunto das dúvidas. Pode parecer contraditório, mas não é. Não é? Se eu fizer uma pergunta para vocês aqui, ainda que vocês não tenham como responder, mas para reflexão nossa, há 20 anos, algum de vocês tinha dúvida sobre a utilização de um celular? Por que a gente não tinha? Porque não tinha celular. Hoje nós temos um celular.
Então nós já aprendemos a fazer um sem número de coisas neles. Mas e o universo de coisas relacionadas ao celular que a gente não conhece? É muito maior do que o conhecimento que a gente detém. Nos tornamos espíritas. Né? Vou dar um outro exemplo. Começamos, então, a conhecer os conceitos de mediunidade. Vamos trabalhar na mediunidade. Começamos, então, a buscar no livro dos médiuns as referências. Quanta coisa a gente vai aprendendo. Mas, ao mesmo tempo, quantas dúvidas vão surgindo. Aí você fala assim, antes eu não tinha dúvida, mas é claro, eu nem sabia que existia mediunidade. Então, na nossa vida, tudo é assim. À medida que nós vamos desbravando novos horizontes de conhecimento, de vivências, de experiências, uma infinidade de dúvidas vão surgindo. E é exatamente esse conjunto de dúvidas que nos estimulam a querer saber mais, a querer vencer as nossas limitações, transcender espiritualmente. Né? É a busca pela evolução. Então, a cada passo, a gente vai compreendendo a verdade de maneira mais ampla, a cada conquista. Mesmo porque a compreensão da verdade, vejam só, não é um processo apenas racional. Envolve também a sensibilidade da alma. Envolve a maturação moral. Então, não é apenas entender a vida. É muito mais que isso. É sentir a vida. Então, é uma associação do conhecimento retido com as experiências vividas e a moralidade desenvolvida, né? As emoções depuradas, um conjunto de fatores. E aí, então, falando sobre a verdade relativa, olha que interessante. Nós vamos buscar lá em João, capítulo 14, versículos 15 a 17, uma consideração de Jesus. Ele diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então é senso comum que a doutrina espírita é o Consolador prometido, enviado por Jesus. Mas olha que coisa interessante. Jesus disse que ele ficaria conosco para sempre. Ora, se a compreensão da verdade é um processo relativo, que a gente está sempre aprendendo, enquanto o espírito está evoluindo, ele está aprendendo. Considerando que nós estamos ainda nos estágios iniciais, nós estamos na nossa infância espiritual, nós ainda temos muita coisa que aprender. E para que esse Consolador fique conosco para sempre, o que está subentendendo Jesus? Ele está falando do caráter dinâmico e progressivo da doutrina espírita, mostrando que a doutrina espírita veio, né, está fundamentada nas obras básicas. É uma base inamovível, é referência sólida. Tudo o mais que se desdobrar a partir das obras básicas tem que ter concordância com elas. Mas, ao longo do tempo, é natural que os benfeitores espirituais tragam informações que venham a desdobrar os conceitos que estão contidos nas obras básicas. E aí Kardec, lá na Gênese, no primeiro capítulo, quando ele trata do caráter da revelação espírita, ele vai falar o que para nós? O espiritismo, avançando com o progresso, jamais será ultrapassado. Porque se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro acerca de um ponto, ele se modificará nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Então, meus irmãos, é muito interessante essas considerações, mostrando exatamente o que Kardec tinha em mente, né? Inspirado pelos espíritos superiores. Que a doutrina espírita tem esse caráter, né? Então ela vai estar sempre atual, ela vai estar sempre trazendo respostas, né, para o homem contemporâneo. Porque por mais que o homem evolua, ela está fundamentada nas leis naturais, né? Então vamos lá. Então, nós podemos dizer, né, quando a gente fala sobre conhecereis a verdade, hoje, a doutrina espírita, ela é para nós a representação das leis naturais, dessa verdade fundamental que emana do Criador, da maneira mais clara possível, né? Mas Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
E aí a gente começa a se perguntar, né? A verdade, né? O conhecimento da verdade liberta o homem? De que ele liberta, né? Então nós temos aprendido, né, que os problemas do homem de hoje são muito diferentes do homem de Jesus, do tempo de Jesus. Quando a gente analisa as circunstâncias da sociedade, observando os hábitos, a tecnologia, o modo de vida, realmente existe uma diferença gritante, né? Mas se nós falarmos da alma humana, dos seus conflitos, das suas dores, dos seus traumas, nós vamos ver que o sofrimento, as dificuldades da criatura humana de hoje não são muito diferentes das do homem de 2000 anos atrás. E aí a gente pergunta então, o conhecimento da verdade liberta o homem? Sim. Liberta da ignorância, Mas é só isso? Nós vamos ver que não, né? Por que não? Aí a gente vai voltar lá no dicionário. Lembra que nós, lá no início, discutimos o significado do verbo conhecer? Ter noção de... né? Depois, ser muito versado. Já é um passo adiante. Agora nós vamos ver que conhecer, meus irmãos, tem um significado ainda mais significativo. Porque são processos em que nós vamos trabalhando, que tem a ver com a nossa proximidade em relação a Jesus. Então, no primeiro momento, a gente tem noção, a gente vê Jesus, mas está longe. No segundo momento, nós já estamos sendo mais versados, que a gente está se aproximando de Jesus. Mas é agora que a gente vai ver como que a criatura pode se identificar com Cristo. Olha só, conhecer significa também ter relações, convivência com, sentir, experimentar. Então vejam bem, é isso que Jesus quer. Quando Jesus fala, conhecereis a verdade, não é que a gente apenas seja muito versado, meus irmãos. É que a gente conviva com o Evangelho, que a gente tenha relações com o Evangelho, que a gente sinta o Evangelho, que a gente experimente o Evangelho, que a gente viva o Evangelho. Porque só quando a gente vive o Evangelho é que nós nos libertamos. E aí, nós trouxemos uma mensagem do Espírito Eros, psicografia de Valdo Pereira Franco, que é uma mensagem muito interessante. E ela fala sobre a nossa relação com Deus e a nossa proximidade da verdade. E ela começa dizendo exatamente o seguinte, a verdade é Deus. E é uma grande verdade. Por quê? Deus é a fonte de tudo que existe. Está lá no Livro dos Espíritos, primeira parte, dos elementos gerais do universo. São 3 os elementos gerais do universo, Deus, Espírito e Matéria. Deus é a fonte de tudo que existe. Deus criou a matéria, o universo material, e Deus criou o Espírito, que é o elemento inteligente do universo. E Deus criou as leis que regulam a existência da vida material e a interação do princípio inteligente, que somos nós, com a matéria. Então, Deus é a fonte de tudo que existe. Então, a verdade reside em Deus. Mas olha que proposição interessante que Eros faz. Ele diz, para penetrá-la, quer dizer, para penetrar essa verdade, para se identificar mais profundamente com o Criador, faz-se necessário diluir sem amor como os grãos de açúcar em um cálice de água em movimento. Olha que interessantíssimo, né? Se você pega um copo de água, né? Tá aqui, ó, um copo de água, enche ele pela metade, coloca um dedinho de açúcar, o que vai acontecer? O açúcar vai decantar e vai ficar no fundo do copo. Então você vai conseguir distinguir a água e o açúcar. Quando você começa a misturar com a colher, o açúcar começa então a se diluir na água. E quanto mais você mexe, mais ele se dilui, até o ponto que chega um instante, você olha, você não consegue mais distinguir o que é água e o que é açúcar. Você sabe que o açúcar está ali, porque a água está doce, mas você já não vê o açúcar mais. Então, Eros diz que para penetrar essa verdade, para nos aproximarmos de Deus, é necessário diluir-se em amor. O que é isso, gente? Diluir-se em amor é fazer aquele movimento em que a criatura, né, dirige-se de si para o outro, em gesto de doação.
É quando a gente vence as amarras do egoísmo e passa a viver não apenas em função do eu, mas em função do nós. Quando a gente busca e sai em direção ao próximo para conviver, para estabelecer relações de afeto, de solidariedade, nós vamos começando a realizar esse processo em que vamos nos diluindo em amor, vamos nos identificando com o outro, estabelecendo relações. E nesse processo nós vamos aprendendo a conhecer Deus. E aí olha que ela diz: retida na consciência humana é a princípio uma chispa que as forças do autoconhecimento e do autoaperfeiçoamento transformam em uma estrela fulgurante. Então nós... tem uma música da Maria Elza Tiscati que é belíssima, chama Alma. Ela diz: alma, és livre, és um pássaro infindo, é tão terno, é tão lindo teu voar. E ela fala que nós somos, né, essa criatura que foi criada por Deus, espíritos imortais, que temos um futuro grandioso pela frente, né? Cuja centelha divina que foi depositada em nós, essa chispa, haverá de se transformar um dia numa estrela fulgurante. Olha os potenciais que nós trazemos em nós. E às vezes nós nos depreciamos, nós nos sentimos muitas vezes pequenos. Não é questão de orgulho e vaidade, absolutamente. Mas é questão de reconhecer que nós trazemos em nós potenciais divinos, né? E aí ela dá para a gente o caminho das pedras. Olha o que ela fala aqui. A meditação faculta-lhe o contato. Quer dizer, todas as vezes que nós retemos um pouco de tempo para ler, para refletir, para meditar sobre qualquer conteúdo de valor transcendente, nós estabelecemos uma sintonia espiritual com os espíritos superiores. Estamos, de algum modo, elevando o nosso pensamento e nos vinculando às fontes superiores da vida. Ela diz que a oração aproxima o homem da sua matriz. Porque quando nós oramos buscando a nossa identificação com Deus, nós estamos igualmente buscando a proximidade com o Criador. A caridade propicia a vivência com ela. Emmanuel diz que caridade é o amor em ação. Então, quando eu exercito a caridade, eu estou agindo em consonância com as leis naturais. Eu estou vivendo as leis naturais. Eu estou vivendo o Evangelho de Jesus. Diz ainda Eros: a humildade abre a porta para que se adentre no coração. Porque é preciso que nós tenhamos humildade suficiente para reconhecer nossa indigência espiritual, reconhecer nossas mazelas morais, reconhecer o quanto precisamos do amparo do alto para que nós possamos nos tornar criaturas melhores. Então é o caminho, a gente abre as portas do coração para que o auxílio do alto nos estimule, né, nesse processo de crescimento. E por fim, a fé facilita-lhe a hospedagem nos sentimentos. Ou seja, a partir do momento que a gente começa a trabalhar a partir das informações adquiridas, as nossas convicções, as nossas certezas, nós passamos a ter confiança. Isso tudo permite, né, que esses sentimentos possam ser fixados em nós, porque nós passamos a ter fibras morais para enfrentar as adversidades. Passamos a ter certezas que nos movem, mesmo diante das adversidades, dos conflitos, né, enfim, que a gente enfrenta. Então, a verdade vai nos libertar, e já está nos libertando. E para encerrar nossa conversa dessa noite, nós trouxemos uma mensagem, que é uma poesia muito, muito bonita, né? De autoria de Rabindranath Tagore, que nós gostaríamos de dividir com vocês. Rabindranath Tagore é um poeta indiano, né? Foi Prêmio Nobel de Literatura em 1915, com livros de Gitanjali, uma oferenda lírica. Depois ele vai se apresentar a Chico Xavier, depois vai psicografar algumas obras através de Valdo Pereira Franco, através do médium Ariston Teles, lá de Brasília. E aí nós trouxemos o texto para nós refletirmos juntos. Quando vislumbrei o teu sagrado vulto, a cortina prateada da eternidade descerrou-se aos meus olhos e senti-me encorajado. Nesse texto ele vai falar exatamente desses passos do conhecimento, lembra? Conhecer em primeiro momento, ter contato com a mensagem de Jesus, é o que ele fala aqui, né? Depois ele diz:
quando permiti que tu penetrasses a intimidade de minha consciência, alvorada nova de inconcebíveis nuances surgiu-me, e alcei-me ao gozo do raciocínio lúcido. Entretanto, pairava incômoda interrogação. Quando finalmente recebi a tua suave presença pelos portais do coração, exultei de felicidade. Encontrei realmente o mundo encantado da sabedoria. Desde então, nas rotas sublimes da imortalidade, tenho-te qual sol, em cujas radiações viverei numa sese contínua. Ó verdade, quando os homens aprenderão a buscar-te? Então, meus irmãos, o nosso desejo, nesse momento, é que Jesus nos inspire, nos fortaleça, para que, dotados, munidos dos ensinamentos que a doutrina espírita nos faculta, nós possamos, sob as bênçãos dele, buscar construir em nós, sedimentar em nós, os valores imorredouros do Evangelho, a partir da vivência da sua mensagem. Que Jesus possa nos inspirar, nos sustentar, nos amparar em nossa jornada. Muita paz para todos. Nós agradecemos, querido Adenauer, por suas palavras, por seus esclarecimentos, muito importante para todos nós. Nós estamos mesmo sempre querendo conhecer essa verdade, muitos realmente não conhecem, então, quanto mais é divulgado, muitos poderão conhecer realmente esse caminho que Jesus nos ensinou, não é? Então, nós agradecemos muito essa sua dedicação nos estudos da doutrina e trazer para nós cada vez mais esses esclarecimentos. Muito obrigada. E agora nós vamos, então, fazer a nossa prece final. Convidamos a todos para juntos elevarmos nosso pensamento e agradecer a Deus, a Jesus, por esses momentos que aqui passamos, aprendendo, refletindo sobre esses ensinamentos tão preciosos que enriquecem a nossa alma. Nós pedimos, Senhor, sempre que nos proteja, que nos oriente, e pela doutrina espírita nós recebemos essas orientações. Assim, agradecemos aos espíritos que estão sempre conosco, nossa mentora Zilda Gama, que inspiraram o nosso querido irmão Adenauer, que trouxe para nós esses esclarecimentos, recordando tantos esclarecimentos e que possamos, então, colocá-los em prática, pois é aí que realmente encontraremos o caminho para chegarmos a ser espíritos puros. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que recebemos no dia a dia. E assim pedimos, mais uma vez, abençoe a todos nós, a toda a humanidade, que precisa conhecer esses ensinamentos e praticar. E cada um fazendo a sua parte. Aí chegaremos todos ao mesmo objetivo. Agradecemos, Senhor, mais uma vez e pedimos a sua bênção para todos nós espíritos encarnados, os irmãos desencarnados, que todos possam realmente se beneficiar com esses esclarecimentos. Que nos abençoe, Senhor, e que assim seja, graças a Deus. Querido irmão, então, mais uma vez agradecemos sempre essa sua colaboração e levo, então, esse abraço bem apertado nosso. Obrigado,
Eu que agradeço o convite, a oportunidade do trabalho, tá? Até uma próxima. Tchau, meu querido. Vai com Deus.